Palmeiras segue na expectativa ainda de fechar com Fabinho e o zagueiro Nino, e essas posições são prioridade para o Verdão para a janela do meio do ano. Vamos falar também aqui sobre Agustin Giai. Tem especulação de mercado de que o Atlético de Madrid, que tá de olho no Flaco Lopes, tá de olho também no lateral direito do Palmeiras, e o Verdão com prejuízo jogando na Arena Barueri. E um detalhe muito importante sobre o mercado da bola: tem oportunidade no mercado aparecendo. Everton Cebolinha parece que não vai renovar com o Flamengo. Será que seria uma boa pro Verdão? Antes da gente falar sobre tudo isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante, e sempre se lembre que tem a nossa lojinha aqui do canal. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, aqui você vai adquirir um excelente produto da Sociedade Esportiva Palmeiras ou qualquer outro produto que você quiser. Mediante esse link, você ajuda muito o canal e eu sou eternamente grato. Beleza, Palestrino? Vamos lá, sem mais delongas, hoje eu tô com um pouquinho de pressa, que eu tenho algumas coisas para fazer. Vamos falar do prejuízo que o Palmeiras tem aí de estar mandando os seus jogos lá na Arena Barueri. Olha só, mesmo com a vitória dentro de campo contra o Fluminense nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão saiu no vermelho. O Palmeiras teve um prejuízo de R$37.470 com a realização da partida. A renda total, Palestrino, do jogo foi de R$353.328 com 50 centavos, com público de 10.329 torcedores presentes. Ainda assim, os custos operacionais do estádio, comandado pelas empresas da Leila Pereira, superaram a arrecadação do Palmeiras, gerando um saldo negativo. E este foi apenas o 7º jogo que o Palmeiras pagou, vamos dizer assim, né, na reportagem do nosso Palestra, para jogar lá dentro, mandar os seus jogos dentro da Arena Barueri. E é por isso que a gente fala que é tão importante a gente voltar para nossa casa. Aqui fica o conselho para todos vocês: se vocês querem ver um jogo do Palmeiras com preço barato, aproveitem enquanto está na Arena Barueri, porque quando voltar para o Allianz Parque, você pode ter certeza que o Palmeiras vai querer recuperar esse dinheiro e os ingressos vão lá nas alturas, né? Então, o Palmeiras tendo prejuízo não é bom para os negócios. Posta aí nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. Apesar de que a atmosfera tá muito boa lá na Arena Barueri, devo reconhecer, nessas finais, né, os semifinais, quartas de finais do Campeonato Paulista. Vamos falar outra coisa aqui, Palestrino. Olha só, o Agustin Giai, hein? Se chegar a oportunidade de venda, eu venderia tranquilamente. Atenção para especulação de mercado, tá bom? Tá circulando isso na internet, vou dar a fonte para vocês, confesso para vocês que eu não conheço, por isso que eu trato como especulação. Olha só, de acordo com o jornalista Matheus Moreto, da Rádio Marca, o Atlético de Madrid tem demonstrado interesse no lateral direito Agustin Giai. Segundo as informações apuradas por este jornalista, reitero, não conheço, o time espanhol acompanha de perto o jogador e fará possivelmente uma oferta no futuro. O jogador, ele é muito admirado aí também, segundo ele, pelo técnico Diego Simeone. Vale lembrar, Palestrino, que em 2025 o Verdão chegou a recusar uma proposta do Milan. Atualmente o Giai estaria satisfeito no Palmeiras, pelo que circula nos bastidores, e disposto a seguir defendendo as cores alviverdes. Ainda de acordo com o tal de Matheus Moreto, lá da Rádio Marca, o Atlético de Madrid recebeu ofertas pelo lateral direito Nahuel Molina, o que deixa em aberto a possibilidade de uma saída do Clube de Madrid. Em uma eventual negociação de Molina, o time espanhol teria mais recursos e motivos para uma possível investida em Giai, apesar do atleta estar garantido no Palmeiras pelo menos até o meio do ano, até a Copa do Mundo. Eu, como palmeirense, dou aqui minha opinião sincera: se chegar a oportunidade, uma boa grana pelo Giai, eu venderia tranquilamente. Obviamente que vai precisar de reposição, né? Eu fico meio com o pé atrás com a diretoria do Palmeiras em relação a negociações, mas se vender o Giai, precisa repor essa vaga. O Giai já não tá entregando lá essas coisas, né? Não tá agradando a torcida do Palmeiras, acredito que nem a comissão técnica, mas é o que a gente tem pra hoje, cara. É o Giai ou é o Kelvin? Quando joga o Kelvin a gente quer o Giai, quando joga o Giai a gente quer o Kelvin. Tá essa situação, eu acredito que a posição que o Palmeiras hoje tá mais carente em seu elenco, e perdendo o Giai vai ficar mais carente ainda. Posta aqui nos comentários, você venderia o Giai?
Quem você contrataria para essa posição? Tá bem escasso aí no mercado, jogadores bons pra gente trazer pra lateral direita. Quero saber muito a sua opinião, posta aqui nos comentários. E agora eu vou falar aqui um negócio que saiu recentemente, né? Principalmente após a perda do título da Recopa do Flamengo, que a gente deu risada aqui. E tem outra coisa que pode estar surgindo nos bastidores como oportunidade do Palmeiras, ó. O nome do Everton Cebolinha voltou a ganhar muita força nos bastidores do Palmeiras, pelo que se fala aí, ó, na boca pequena. Após a derrota do Flamengo para o Lanús na decisão da Recopa Sul-Americana, Palestrino, que aconteceu lá no Pasto do Maracanã, o atacante deu entrevista em tom de despedida e praticamente abriu as portas de uma eventual saída do Flamengo. Com contrato vigente e ainda sem conversa para a renovação, o camisa 11 flamenguista foi direto ao afirmar que não foi procurado pela diretoria rubro-negra e indicou que pode estar vivendo sua última temporada no clube carioca. Tem alguns falando por aí de que o BAP, lá o presidente do Flamengo, já ficou louco com essa declaração do Cebolinha. O atacante, né, ponta esquerda, pode jogar de ponta direita também, mas ele é mais ponta esquerda, esteve no radar de clubes como Grêmio, Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro nos últimos meses. E agora, com o futuro indefinido no Flamengo, a declaração pública soou como uma despedida. E o Palmeiras observa que pode agir se o cenário se mostrar favorável. O Verdão monitora toda essa situação, entendendo que isso pode se tratar de uma oportunidade de mercado. Eu não sei se o Cebolinha na torcida do Palmeiras, por isso que eu quero saber muito a sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu não sei se o Cebolinha é uma unanimidade nos torcedores do Palmeiras, mas a minha opinião sincera é que é um bom jogador e agregaria demais ao elenco alviverde. Agora, eu não consultei, tá? Mas a última vez que eu vi, o passe do Cebolinha estava avaliado em 7 milhões de euros. Não é muita coisa, tá? É um jogador que tem aí 29 para 30 anos de idade. Eu acho que seria interessante pro Palmeiras, principalmente por essa nova filosofia que a gente está tendo. Já pensou? Paulinho volta bem, aí a gente joga com o Paulinho e aí quando sai o Paulinho entra o Cebolinha ou vice-versa. Eu acho que o elenco do Palmeiras ficaria muito forte. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se surgir oportunidade, o Palmeiras deve fazer uma oferta ou não? Lembrando, o contrato dele é até 31 de dezembro de 2026. No meio do ano, o Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, se até lá ele não renovar com o Flamengo. Vamos ficar de olho nessa história, qualquer atualização eu trago para vocês aqui no canal, tá bom? E agora, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de Fabinho e de Nino, esses dois jogadores que são muito observados pelo Palmeiras. E o Verdão já segue de olho na próxima janela de transferências e já está estruturando o Palestrino no seu planejamento para este meio de ano. A prioridade é buscar um zagueiro, um primeiro volante e peças para suprir eventuais saídas. O nome de Nino e de Fabinho permanecem como alvos monitorados, segundo o portal Nosso Palestra. Com esse cenário desenhado, o Alviverde não deve realizar novas contratações neste início de temporada. Após fechar com Marlon Freitas e John Arias, e aqui um parênteses, para mim foram excelentes contratações, embora poucas, mas foram pontuais conforme eles mesmos falaram. Bons jogadores que a gente trouxe para cá. A diretoria do Palmeiras considera o elenco palestrino ajustado por hora e concentra todos os seus esforços agora em planejamentos futuros nessa próxima janela de transferências do meio do ano. O sistema defensivo é um dos principais focos do Palmeiras para a próxima janela. O Nino, que é muito monitorado, a novela tá seguindo, atua no Zenit e tem passagem pelo Fluminense e é o alvo prioritário da diretoria do Palmeiras. Há um acordo inicial já com o jogador, já viemos cobrindo isso aqui no canal há vários vídeos atrás, e a diretoria segue tentando convencer o Zenit a vender o jogador. Para o meio-campo, a busca é um primeiro volante. No fim de 2025, o Verdão tentou a contratação do Fabinho, vocês vão saber que está hoje no Al Ittihad, mas o atleta, no momento, não se mostrou disposto a retornar ao futebol brasileiro, né? Pelo menos quando o Palmeiras fez a investida, o que acabou esfriando as conversas. Mas
Contudo, entretanto, todavia, o nome do jogador segue sendo monitorado pelo Palmeiras, afinal de contas, ele já pode assinar um pré-contrato e não assinou com ninguém. Não tem proposta da Europa, né? O contrato dele vai até o meio do ano. O Palmeiras ainda acredita, tem esperança de conseguir fechar com esse jogador. Caso haja qualquer tipo de mudança no cenário, né? Uma nova investida, o Palmeiras não descarta de fazer pelo Fabinho. Enquanto outros jogadores também permanecem na lista de possíveis reforços, segundo o portal Nosso Palestra, que não detalhou quais são esses outros jogadores. Apenas o Nino e o Fabinho, eles garantem que são jogadores que o Palmeiras está atrás. A próxima janela de transferências pode provocar mudanças no elenco do Palmeiras, né? Flaco Lopes e Alan despertam o interesse do mercado europeu e o Verdão admite avaliar ofertas. Para mim não fica, tá? Nenhum dos dois. Especialmente o próprio Flaco Lopes, cuja saída após a Copa é vista como provável. Se ele for convocado pela Argentina, fazer ali, der uma driblada na Copa do Mundo, fizer gol pela Copa do Mundo, você pode ter certeza que ele vai ter valorização de mercado e vai chegar proposta pro Flaco, tá? E o Palmeiras não vai segurar. Se as negociações avançarem, a diretoria já planeja reposições. A meta é recompor o grupo sem perder força competitiva, mantendo o padrão exigido pelo professor Abel Ferreira ao longo da temporada. Tem uma fala do Felipe Facincani lá no Link Sport Clube falando o seguinte: caso a Leila perca o Flaco Lopes, a ideia número 1, sempre foi o sonho da Leila, é contratar o Gabriel Jesus, que está no Arsenal. E eu já trouxe aqui nesse vídeo aqui, falando para vocês de que o Arsenal já está colocando o Gabriel Jesus para negociação, né? Então, vamos aguardar. Quem sabe pode acontecer aí uma eventual investida do Palmeiras no Gabriel Jesus, caso perca o Flaco Lopes. E deve perder o Alan também, tá? Deve chegar uma proposta bem grande pelo Alan no meio do ano. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. Nino pode chegar no Palmeiras. Eu acredito que essa é a contratação mais assertiva, é o que deve acontecer. O Nino pode chegar no Palmeiras no meio do ano. O Fabinho também pode assinar pré-contrato e é monitorado pelo Palmeiras. Flaco Lopes e Alan podem ser vendidos. Quero saber o que vocês fariam em relação a tudo isso. Postem aqui nos comentários. E nessa feita, vou terminando por aqui essa edição de sabadão do seu canal Notícias Meu Verdão, convocando todos vocês a gente assistir o jogo do Corinthians logo mais, que pode render resenha para todos nós, hein? Esse time aí do Novo Horizontino pode trazer alegria pro torcedor palmeirense, hein? Ó, vamos ficar de olho nesse jogo. O Corinthians que quase ficou pelo caminho contra a Portuguesa. Vai ser interessante acompanhar esse jogo aí. Posta aqui nos comentários, quero saber muitos pitacos de vocês para essa final de Paulista, por essas eventuais movimentações do Palmeiras no mercado. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que ele é muito importante. Hypezinho para você também que assiste a gente pelo celular, ajuda muito. Vou indo nessa, que o Papai do Céu abençoe esse sabadão de vocês. Volto no próximo vídeo. Avante palestra.